Você já imaginou que a diversão poderia se transformar em tragédia? Hoje, mostraremos os parques de diversões mais perigosos do mundo. Vamos começar com este incrível parque em Kankakee, na Índia. Este país de 1,4 bilhão de habitantes ficou sem palavras quando um lugar que deveria oferecer o máximo de entretenimento se tornou palco de uma catástrofe inimaginável. Naquele fatídico dia de verão de 2019, turistas lotaram este parque localizado na cidade de Ahmedabad para desfrutar de um momento diferente de sua rotina diária. E qual melhor maneira de fazer isso do que andar no Discovery Ride? Um pêndulo gigante que encanta milhões de caçadores de adrenalina há anos. Quando a atração mecânica balançou 6 metros de altura, um cabo de carregamento crucial se rompeu repentinamente, e os gritos de alegria se transformaram em gritos de terror. O carrinho de pêndulo caiu violentamente no chão, jogando os passageiros, ainda presos em seus assentos, com violência, deixando um rastro de destruição nunca visto antes na história dos parques de diversões. No total, 2 pessoas perderam a vida instantaneamente, enquanto outras 30 ficaram gravemente feridas, com seus corpos e almas marcados para sempre por aquele momento aterrorizante. A notícia do acidente repercutiu por toda a Índia, levantando questões sobre os padrões de segurança nesses locais. A dor e a angústia das famílias afetadas foram profundas, e a indignação pública aumentou quando se descobriu que o parque reabriu poucos dias após a tragédia, como se nada tivesse acontecido. Vamos agora para a Disney World, o mundo mágico da Disney. Um lugar onde os sonhos de jovens e adultos se tornam realidade, com uma variedade infinita de atrações para todos os gostos. No entanto, ele tem um lado obscuro que poucos conhecem. Desde sua inauguração em 1971, tem sido palco de inúmeros acidentes fatais. Uma de suas atrações mais perigosas é a Mission Space, uma simulação de viagem espacial que pode causar tonturas, dores de cabeça e até a morte. Isso ocorreu no caso de um menino de 4 anos que morreu de ataque cardíaco poucos minutos após embarcar no brinquedo. Infelizmente, as tragédias não pararam por aí. Semanas depois, uma mulher de 49 anos sofreu o mesmo destino. E entre 2005 e 2006, paramédicos atenderam a 149 incidentes somente no Mission Space. Aparentemente, o maravilhoso mundo da Disney continua a manchar sua reputação outrora impecável com episódios de derramamento de sangue e perigo. O motivo para isso remonta a 2016, quando um menino de 2 anos brincava perto da Lagoa dos 7 Mares e, do nada, um jacaré o atacou, tirando-lhe a vida instantaneamente. Até o momento, pelo menos 14 pessoas perderam a vida neste lugar, que se auto-intitula o lugar mais feliz do planeta. Mas isso não impediu milhões de turistas que continuam a se reunir para vivenciar em primeira mão a magia e a alegria criadas pelo lendário Walt Disney. Vamos imaginar por um momento como o calor sufocante do verão pode tornar as férias impossíveis de aproveitar, mesmo em lugares tão mágicos quanto parques aquáticos. Você decide visitar este parque aquático em Kansas City, popular entre aqueles que buscam se refrescar e sentir a adrenalina em brinquedos emocionantes, como um toboágua gigante que está entre os mais altos e rápidos do mundo. Seu nome, que em alemão significa loucura, servia como promessa de uma experiência extrema e emocionante. A menos que você seja um menino de 10 anos que passou seus últimos momentos no centro de uma tragédia que ninguém jamais esquecerá. Naquele dia, os botes projetados para fornecer segurança em velocidades extremas começaram a se comportar de forma imprevisível, saltando no ar com uma força tremenda. O menino, sentado na parte da frente, teve o azar de estar em um assento mais leve, enquanto os outros 2 passageiros maiores sentaram-se logo atrás dele, arruinando completamente o delicado equilíbrio do aparelho. Assim que o bote desceu pelo escorregador, atingiu velocidades vertiginosas e, ao atingir uma parte inclinada, decolou da superfície, lançando o infeliz menino a 112 km por hora, direto contra uma barra de metal que lhe tirou a vida instantaneamente. O grito de horror foi ouvido por todo o parque, enquanto a notícia da tragédia se espalhava rapidamente, deixando os presentes em estado de choque e profunda tristeza. Aquele dia marcou o fim do escorregador, pois a atração, que no passado fora um símbolo de emoção e aventura, foi envolta em luto e arrependimento. Foi fechada e, por fim, desmontada peça por peça, como um ato de justiça pela criança cuja vida foi interrompida tão abruptamente.
O Dream World Austrália é um país onde o calor escaldante do verão obriga os moradores a buscar refúgio em lugares como este parque aquático, cujas atrações são projetadas para aliviar as altas temperaturas, que facilmente ultrapassam os 40 graus Celsius. No entanto, o que muitos não sabiam era que uma de suas atrações, conhecida como Thunder River Rapids Ride, que oferece uma torrente rápida de água na forma de um rio selvagem, ficaria manchada de sangue após um trágico acidente. Durante uma tarde de diversão e aventura, uma das bombas essenciais para o funcionamento do brinquedo falhou, deixando um bote com 6 passageiros encalhado nos trilhos, a poucos metros da área de desembarque. Os passageiros, que riam e se divertiam minutos antes, estavam presos, sem saber que um perigo mortal os espreitava. Em segundos, um segundo bote, também carregado com 6 passageiros, desceu pela esteira rolante. Sem tempo para reagir, o barco em movimento atingiu com força o bote encalhado, causando um acidente brutal. A colisão levantou o primeiro barco e jogou 4 de seus ocupantes na água, que sofreram ferimentos imediatos com risco de morte. O parque, normalmente repleto de risos e alegria, mergulhou em um silêncio aterrorizante quando as equipes de emergência chegaram rapidamente. Os paramédicos, acostumados a lidar com situações críticas, ficaram profundamente chocados com a cena horrível que encontraram. E muitos precisaram de apoio psicológico para superar o trauma daquele dia. A investigação subsequente revelou falhas críticas no projeto e na manutenção da atração, apontando para uma cadeia de negligências que levou a esta tragédia. O Thunder River Rapids Ride, outrora um símbolo de emoção ao ar livre, tornou-se um lembrete sombrio dos perigos ocultos dos brinquedos radicais. Portanto, as autoridades australianas ordenaram o fechamento e a desmontagem imediatos da atração, na tentativa de garantir que uma tragédia semelhante nunca mais acontecesse. O For Fun, localizado no coração da Alemanha, era um parque temático conhecido por oferecer o máximo de diversão em um cenário que lembrava as aventuras do Velho Oeste. Entre suas atrações, a mais icônica era a Travers Slider, uma montanha-russa alpina de 1,3 km que permitia aos visitantes deslizar a toda velocidade em uma carruagem semelhante a um trenó, impulsionada exclusivamente pela força da gravidade, sem motores ou sistemas elétricos. A segurança e o controle de velocidade ficavam inteiramente a cargo dos passageiros. A descarga de adrenalina de percorrer as curvas e encostas era irresistível, mas poucos entendiam os riscos ocultos dessa diversão aparentemente inofensiva. A história do Travers Slider deu uma guinada de 180 graus quando um garoto de 12 anos, cheio de entusiasmo e ansioso para se divertir ao máximo, decidiu pular no trenó sem saber que a falta de freios adequados o levaria a um destino trágico. Ao descer em alta velocidade, o trenó perdeu o controle e o jovem ficou preso entre o veículo e os trilhos. O impacto foi tão brutal que sua perna foi amputada na altura da panturrilha. O grito de socorro do garoto foi ouvido por todo o parque, levando os funcionários a correrem para ajudá-lo. No entanto, o estrago já estava feito. O sangue e a dor marcaram aquele dia como um dos mais sombrios da história da For Fun, e a atração Travers Slider foi imediatamente fechada. Infelizmente, essa tragédia se juntou a uma longa lista de pessoas que sofreram ferimentos graves ou perderam membros no parque alemão. Além disso, cada canto do terreno parecia sussurrar histórias de terror e alertas, lembrando a todos que, mesmo em lugares de alegria e diversão, o perigo pode espreitar e transformar um dia de felicidade em um pesadelo inimaginável. Nas décadas de 1980 e 1990, o Action Park era um tópico de conversa entre os jovens, misturando excitação e medo. Isso porque o parque era conhecido não apenas pela diversão que oferecia, mas também pelo perigo constante de suas atrações, que deixavam cicatrizes físicas e emocionais em centenas, talvez milhares, de visitantes. Para dar uma ideia dos perigos, ferimentos na forma de ossos quebrados, dentes lascados e concussões eram uma presença diária neste lugar, que mais parecia uma arena de gladiadores do que um parque de diversões. Entre 1984 e 1985, os números foram alarmantes. Pelo menos 14 fraturas e 26 ferimentos na cabeça foram registrados. Por conta disso, os administradores do parque compraram várias ambulâncias e as disponibilizaram ao governo local para lidar com as frequentes transferências hospitalares. Registros da época são um testemunho sombrio do risco envolvido em cada visita. Pelo menos 6 pessoas perderam a vida, vítimas de choques elétricos, afogamentos e quedas,
resultado da falta de medidas de segurança adequadas e da má manutenção das instalações que contribuíram para esses desfechos trágicos. Como se não bastasse, os proprietários do parque usaram o humor macabro, vendendo camisetas com o slogan "Eu sobrevivi ao Action Park", como se superar suas atrações fosse uma conquista digna de comemoração. Hoje, as histórias de quem frequenta o Action Park são uma mistura de nostalgia e terror. Histórias de quedas vertiginosas, pancadas violentas e resgates de última hora pintam um quadro vívido de um lugar onde a linha entre diversão e perigo mortal era praticamente invisível. Portanto, o Action Park não só proporcionou entretenimento, como também representou um teste de coragem, onde escapar ileso foi quase um milagre. Knott's Berry Farm, na Califórnia, é sem dúvida um dos principais destinos turísticos do mundo, e não há melhor maneira de aproveitar as férias do que visitando este parque icônico, que recebe mais de 4 milhões de visitantes por ano. No entanto, uma análise das estatísticas indica que o alto fluxo de turistas tornou inevitável a ocorrência de acidentes com consequências catastróficas em algum momento. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelas histórias mais chocantes e comoventes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no Tragedias e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esta história com seus amigos e nos conte nos comentários qual tragédia mais te chocou. Nos vemos no próximo capítulo, onde continuaremos explorando os momentos mais sombrios e surpreendentes da história.